tema da nossa reflexão da manhã: o que fazer diante das más notícias? Porque os cristãos pregam as boas notícias, nós pregamos as boas novas de salvação, mas nós precisamos aprender a lidar com as más notícias, porque elas chegam, porque elas vêm diante de nós, e nós precisamos muitas vezes aprender o que fazer com elas, porque se nós não soubermos lidar com elas, nós teremos talvez sérias dificuldades pela frente. E aí nós podemos então observar Davi. Davi não estava lá à toa. Ele era talvez o camarada mais desprezado da sua família, porque hoje em dia talvez a função pastoral a nível eclesiástico, a nível de igreja, é uma função, como Paulo diz, aquele que busca o episcopado, nobre função almeja. Ou seja, uma função nobre não pelo cargo que ocupa, mas sim porque é algo nobre diante de Deus, daquilo que está buscando realizar, de pastorear o rebanho de Deus, de pregar o evangelho. Então é algo louvável diante de Deus e não diante de pessoas. Mas naquela época, pastorear ovelhas era talvez uma das funções mais humilhantes ou repugnantes ou menos expressivas que uma pessoa poderia exercer. E Davi era pastor de ovelhas. Davi era o menor dos seus irmãos. Davi era o cara mais simples da família. Enquanto seus outros irmãos eram os caras altos, fortes, potentes, que poderiam resolver todos os problemas, Davi era o cara insignificante. Davi era o cara que não servia para nada, a não ser pastorear as poucas ovelhas do seu pai Jessé. E aí Israel estava em guerra. Saul era o rei de Israel. Fazendo aqui um pequeno parênteses, Saul foi levantado como rei pelo povo, não por Deus. Deus nunca escolheu Saul como rei. Deus disse assim: vocês querem ele? Problema de vocês. É o que vocês querem? Então vocês agora estão por conta e risco de vocês. Foi isso que Samuel falou da parte de Deus para o povo. Eu queria ser rei de vocês. Deus falando para o povo: eu não queria que vocês dependessem de homens para reinar vocês. Eu queria dizer para vocês o que fazer, sem que vocês precisassem olhar para homens, assim como os outros povos precisam fazer, porque eu sou o rei de vocês. Mas já que vocês pediram rei, então vocês terão um rei. Vocês querem Saul? Então agora aprendam a lidar com Saul. Saul era alto, Saul era forte, Saul era guerreiro, Saul era de boa aparência, Saul tinha tudo o que todo mundo esperava de um grande rei. Porém, contudo, todavia, entretanto, tinha um grande problema. Quando a gente chega nesse texto aqui de Samuel, a gente vê que todas as características que Saul reunia não resolveram o problema de Israel. Ser forte, bonito, alto e soldado não resolvia contra gigante. Porque diante de problema, meu irmão, não resolve o que você é, resolve de quem você depende. Se você não depende de Deus, qualquer gigante te derruba. Se você não confia em Deus, qualquer gigante, mesmo que ele tenha 1 metro de altura, é capaz de derrubar você. E aqui eu quero deixar para você então alguns conselhos, ou algumas verdades, pelas quais, se a gente aprender realmente a se nortear por elas, a gente vai aprender a lidar um pouco melhor com essas adversidades, quando elas de fato chegarem diante de nós. Porque eu não estou aqui como profeta do Apocalipse, mas estou aqui para te dar uma noção de realidade. Você vai enfrentar problemas, porque Jesus disse em João 16:33: eu vos disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha que interessante. Ele diz um monte de desgraça para que nele a gente tenha paz. Jesus nunca omitiu que nós sofreríamos situações difíceis. Só que ele disse que nele nós conseguiríamos encontrar uma paz que seria inexplicável. Ou seja, Jesus é capaz de estabelecer a paz aonde impera a guerra. Jesus é capaz de estabelecer a paz aonde só existe a discórdia. E a gente consegue ouvir e ver e observar nesse texto exatamente isso.
Se você faz uma leitura completa do texto, você vê que o povo, que o exército estava completamente atônito, estarrecido, apavorado, perdido, porque não sabia o que fazer, não sabia que direção tomar, porque dia após dia o gigante ia, se levantava para desafiar o povo. E aqui eu quero então deixar algumas questões para você pensar. Em primeiro lugar, o inimigo ou os gigantes da vida sempre vão avançar contra nós. Uma coisa que eu tenho aprendido: o diabo nunca vai dar sossego para mim e para você. O cristão que não tem problema, não tem Cristo. E eu posso afirmar para você com toda certeza: o cristão que não tem problemas, ele não tem Cristo. Porque Cristo disse para mim e para você lá no Evangelho de João, que o mundo nos odiaria por causa do nome dele. E o mundo os odeia, não por vossa causa, mas por minha causa o mundo os odiará. Porque antes me odiou. E porque vocês me amam, então o mundo não entenderá vocês. Então, se eu sofro perseguições, se eu sofro problemas, se eu sofro dificuldades, é porque eu resolvi amar alguém que disse que o mundo não está certo. Então, o cristão que não está de acordo com o mundo não pode ser amado por esse mundo. E o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, lá no finzinho da Bíblia, 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, ele disse: não amem o mundo e nem o que nele há, pois no mundo há cobiça da carne, a cobiça dos bens e a ostentação da carne. E aí ele diz lá na frente: mas o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Olha que diferença. O cristão então, ele pode até passar por problemas, mas ele permanecerá para sempre. E aqui então, por que eu preciso entender que o inimigo vai se levantar contra mim sempre? Porque Jesus disse nos seus evangelhos que nós devemos estar vigiando e orando sempre. Se eu devo sempre vigiar e orar, é porque sempre o meu inimigo está rugindo ao meu derredor, buscando quem possa tragar. E o apóstolo Pedro nos escreve a respeito disso, dizendo que o nosso adversário está sempre ao nosso derredor. Ele está sempre buscando alguma alternativa para tentar passar uma rasteira em mim e em você. Então, o que fazer com essa situação? O que fazer com essa dificuldade? Versículo 10 e 11 aí do capítulo 17. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Eu quero fazer uma parada aqui nesse texto. Uma das estratégias do diabo, para sempre tentar derrubar a mim e a você: o diabo nunca chama a igreja para briga, ele sempre chama o crente individualmente. Porque ele sabe que a igreja ele não consegue derrubar. Sozinho, ele te derruba em 5 minutos. E eu não estou te chamando de fraco. Eu estou dizendo que cada um de nós aqui sozinhos somos uma presa fácil nas mãos de Satanás. Sozinhos, nós somos encurralados pelos nossos vícios, pelos nossos temores, pelas nossas aflições, por todas as questões que nos perturbam. Juntos, jamais Satanás tem condições de perturbar uma igreja. Porque quando a igreja se une em oração, quando a igreja confessa as suas fraquezas, as suas debilidades uns aos outros e ora uns pelos outros, Satanás não encontra espaço para penetrar com as suas artimanhas contra a vida dos indivíduos. Mas quando nós guardamos para nós mesmos as nossas debilidades, as nossas lutas, e tentamos enfrentar os nossos demônios sozinhos, é quando ele já nos derrubou. Não é que ele vai nos derrubar, ele já nos derrubou porque ele nos ensinou que confiantes sozinhos, ou que a autoconfiança, ela vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. E o princípio da queda já foi estabelecido. Então eu tenho que entender que todo dia o diabo se levanta. Então com isso eu aprendo que todo dia eu preciso ser igreja. Eu preciso ser igreja de Cristo. Eu preciso orar e vigiar. Eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Eu preciso falar do amor de Deus. Eu preciso buscar a Cristo. Eu não posso descansar daquilo que Deus deseja fazer na minha vida, porque quanto mais perto de Deus e dos meus irmãos eu estou, menos vulnerável eu vou estar das artimanhas que Satanás tem contra a minha vida. Aí eu vou continuar o texto aqui. Ao ouvirem as palavras do filisteu, olha só como o diabo é sujo. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Onde é que estava Deus na vida desse povo?
Cadê o Deus de Israel? Eu consigo ver uma diferença tão grande, tão absurda, em todo um povo e num rapaz que não tinha nada para oferecer. Eu acho muito interessante isso. Quando Deus muitas vezes não se preocupa com multidões que aparentemente não tem nada para oferecer para ninguém, mas Ele vê um potencial tão grande na gente, e Ele fala assim: eu sei que eu posso contar com essas pessoas, porque eles não se prostraram por esse mundo ainda, eles não dobraram o joelho deles para Baal. Eu sei que eu posso contar com cada um deles, porque eles ainda vão me honrar, eles vão me servir, eles não vão se atemorizar diante dos gigantes que estão diante deles. Aqui eu quero fazer uma pequena parada para falar talvez um pouquinho da minha vida para vocês. Faz 15 anos que eu sou crente. Não faz tanto tempo assim que eu sou evangélico. Eu não vou contar só a minha idade, mas eu conheci Jesus aos 18 anos, e não faz tanto tempo assim que eu sou crente. Tudo bem, vai, eu tenho 33 anos de idade. Ainda não estou tão experiente assim, então ainda dá para contar a minha idade. Eu me converti aos 18 anos. Então eu sei o que é viver lá fora no mundo, eu sei o que é viver fazendo coisa errada, e Deus transformou a minha vida de uma maneira totalmente radical. Eu estudava direito, abandonei a faculdade, depois de um ano de convertido fui para o seminário, recebi o meu chamado pastoral, abandonei absolutamente tudo. Eu sei o que é renunciar a salário alto, eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é fazer absolutamente tudo. Eu mudei de país, eu fiz tudo o que vocês podem imaginar. Com 22 anos eu fui para o pastorado. Deixei um salário de 9 mil reais no Grupo Skin Carioca em Itu, para ganhar 900 reais de salário lá no Paraguai para ser pastor pela primeira vez. Com a minha filha de 11 anos hoje, com 6 meses de vida. Abandonei tudo que eu tinha em São Paulo para ir me dedicar para esse negócio louco que é ser pastor. Aí depois, mais louco ainda, depois de quase 2 anos, voltei para o Brasil sem igreja, sem salário, sem nada. E todo mundo me chamava de louco. Você está louco, Rubinho, você está deixando tudo, cara. E eu voltei. E aí eu fui fazendo tudo, e quando eu estava estabilizado, bem de novo em São Paulo, tudo dando certo, aí eu recebi um convite mais louco para pastorear uma igreja que não tinha nada lá em Botucatu, que estava totalmente precisando de um cuidado, e que não tinha mais condições de nada. E mais uma vez o doido do Rubinho pegou lá e largou tudo e foi embora. E mais uma vez disseram para mim: cara, você é louco. E eu sempre disse o seguinte: a questão não é ser louco, a questão é saber ouvir a voz daquele que nos chamou, porque esse nunca se engana, e Ele sabe o que faz. Deus, meu irmão, sabe o que faz. Faz 15 anos que eu ouvi a voz dEle, e Ele nunca frustrou absolutamente nada na minha vida. Porque sempre que eu disse para Ele: Senhor, pode fazer aquilo que o Senhor quiser, Ele nunca deixou nada diferente acontecer na minha vida. Eu não me arrependo de uma vírgula do que eu fiz até hoje na minha vida. Eu não volto atrás em uma decisão que eu tomei. E se eu precisasse largar tudo de novo e fazer tudo de novo, eu faria, porque eu sei que Ele é o dono de tudo da minha vida. Nada vale a pena sem Ele. Ah, pastor, mas o que você faz hoje? Eu faço bastante coisa. Eu sou presidente da convenção, sou diretor da convenção nacional. Eu estou viajando o mundo hoje, Japão, Suécia, prego em um monte de lugar. Mas isso não vale nada se eu não estiver obedecendo Ele. Porque há 15 anos atrás Ele me tirou do lamaçal do pecado e falou: cara, eu tenho um propósito na tua vida. Eu vou te dar uma família. Eu vou fazer de você um pastor de ovelhas. E eu vou confiar pessoas nas tuas mãos. E você vai saber a importância que é servir o meu nome. E desde que eu ouvi essa voz, eu nunca mais quis voltar atrás, porque eu sabia que voltar atrás significava olhar de novo para o inferno. E eu nunca mais quis olhar para aquele lugar, porque eu sabia que agora eu só poderia olhar para o alvo, prosseguir adiante, olhar para frente, olhar para o céu, porque é lá que está o meu lugar, é lá que Jesus morreu na cruz por mim. Ele disse: eu preparei para lá o teu lugar, eu preparei a tua morada lá, Rubinho, não olha mais para trás.
Então, quando eu sei que o inimigo está diante de mim, aprontando contra mim, levantando ciladas contra mim, a única coisa que eu posso fazer é olhar para frente, decidindo fazer o que Paulo fez quando ele escreveu à igreja de Filipos: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Eu vou para o alvo, eu vou olhando para a direção de Cristo. Eu não vou me deter com aquilo que está me aprisionando, porque tem coisa melhor de Deus para a minha vida lá na frente. Não se detenha nas pequenas coisas que o inimigo muitas vezes tem colocado no teu caminho, porque Deus tem coisa muito melhor para fazer na tua vida, meu querido. 40 dias, o versículo 16 mostra que o filisteu foi bater na porta do povo. 40 dias o povo ficou fugindo do cara. Só que no 40º dia, sei lá, eu acho que foi no último dia que isso aconteceu, porque depois não teve mais desafio. No 40º dia, o cara errado para Golias estava lá para ouvir o desafio. O cara talvez de 1,60 m de altura. A medida bíblica diz que, na NVI, que Golias teria aproximadamente 2,90 m de altura. A estatura média de um judeu é de 1,70 m, 1,65 m. Diz que Davi não tinha estatura alta, ele era jovem, ele devia ter lá os seus 1,60 m mais ou menos. Se você colocar para 3 metros, ele tinha praticamente metade da altura do gigante. Vocês imaginam? Cadê? Deixa eu tentar usar um exemplo aqui. Quem tem aí 1 metro de altura? Linda, quanto você tem de altura? Ela é muito envergonhada, não? Ela não vem aqui do meu lado, né? Será que não vem? Ah, não vem, né? Tem um corajoso aqui, não? Que não seja. E aquele corintiano lá atrás, ali, ó? Será que ele não vem aqui do meu lado? Será que ele vem aqui? Você vem um pouquinho aqui, amigão? Me ajuda aqui, rapidão, rapidão. Vem aqui. Eu acho que vai dar certo, mais ou menos. Senão eu vou chamar o Eduardo até para facilitar, que ele é mais alto que eu. Vem aqui, Eduardo. Isso. Vai ficar mais fácil, porque você é mais alto que eu. Aí tipo vai rolar um Davi e Golias aqui. É mais ou menos isso. Aí vocês ficam imaginando o Golias vindo 40 dias falar para a maioria do povo que tinha a altura dele: chama um de vocês para vir me enfrentar. Os caras olhavam para ele e falavam assim: não dá, não tem como. Aí de repente chega o Davi e fala assim: quem que esse incircunciso está pensando que é para enfrentar o Senhor de Israel? Quem que esse cara pensa que é para fazer isso? Obrigado. Dê uma salva de palmas para Jesus, queridos. Obrigado, viu, os meus atores aqui. Aí, o que acontece? Os caras olham para Davi e falam assim: esse cara é louco. A gente está 40 dias aqui pensando no que fazer para resolver o problema, e esse cara chegou agora com uma meia dúzia de pão na mão e com 10 queijos para dar para o comandante, para subornar o comandante, para tirar os irmãos dele da linha de frente. Obrigado, meu irmão. E aí, o que esse cara está pensando? Esse cara está pensando o quê? E aí tem um negócio interessante. A segunda verdade que a gente vê é exatamente essa. Toda vez que você tiver uma posição de fé diante de um problema, não pense você que vai ser fácil. A tentativa de frustrar a tua fé vai ser constante pelo inimigo. Sempre ele vai tentar abalar a tua fé, porque a Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradarmos a Deus. É impossível. Se eu perder a minha fé, eu perdi absolutamente tudo. E eu acho legal quando Paulo escreve: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque em todos os momentos Cristo sempre esteve ao lado dele. Então, independentemente das circunstâncias, sempre ele pôde confiar em Cristo. E aqui o aspecto da fé é algo extremamente relevante. Por quê? Versículo 28. Acompanha aí comigo aqui, porque agora você vai ver que o negócio vai apertar um pouco.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Algumas questões aqui interessantes para a gente entender contexto. Em primeiro lugar, na ausência de Jessé, a maior autoridade sobre a vida de Davi era Eliabe, o irmão mais velho. Quem respondia pela casa era o irmão mais velho. O pai ali na hora era ele. O pai estava dando uma baita de uma bronca no irmão mais novo, falando: o que você veio fazer aqui, cara? Davi obedeceu o pai, Jessé. O pai falou: vai lá ver teus irmãos, leva esses pães para a guarnição, leva esses queijos para o comandante. Aqui já é conjectura pessoal minha, grifo meu, né? Quem sabe o comandante tira teus irmãos do fronte de batalha, joga um pouquinho mais para trás, né? Põe os outros soldados na frente, né? Para que eles morram mais tarde, quem sabe ou nem morram, né? E aí dá uma compradinha nos comandantes. Por aí, porque você levar queijo para quem está num exército ali numa batalha e você querer fazer um agrado, normalmente você está querendo alguma coisa em troca. Jessé era um cara, um bom comerciante. Davi foi obedecer o pai. Ele foi fazer exatamente aquilo. Só que diante do que ele foi obedecer, ele se deparou com todo aquele problema. E ele começa a questionar todo mundo: ô, vocês não estão escutando o que esse cara está falando? Vocês não estão entendendo o que ele está falando? Davi era o único cara que estava revoltado com aquela situação. Diante de todo um exército, Davi era o único são. Diante de mais de 2, 3, 5, 10, 100, 200 mil homens, sei lá, não vou aqui saber precisar para você a conta. Ele era o único que estava achando que aquilo estava errado. Sabe aquela história de que se todo mundo acha que está certo, está bom? Nem sempre tudo que parece que está certo, está certo. Porque muitas vezes a multidão não está entendendo o que Deus está querendo fazer. Davi era o único que entendeu que aquele desafio estava completamente errado. E ele: esse cara não pode enfrentar vocês desse jeito. Alguém tem que colocar um ponto final nesse negócio. E aí o irmão mais velho dele chega assim: ô cara, você é presunçoso, você é arrogante. Você só veio aqui para ver sangue ser derramado. Eu já entendi o que você veio fazer aqui. E aí é interessante porque a gente chama isso de fogo amigo. A pancada vai vir de onde você menos espera. O diabo não vai vir com a fantasia de diabo para tentar frustrar a tua fé. Ele vai levantar as pessoas que você menos espera para tentar frustrar as suas convicções. Sabe por quê? Porque são dessas pessoas que você menos vai esperar e aonde talvez você vai mais se frustrar. E é dessas situações que você mais precisa se fortalecer em Deus para que a sua fé não desfaleça. Posso te dar um exemplo bíblico para você não pensar que eu estou só imaginando coisas? Dá um exemplo bem simples de uma pessoa que não tinha tanta autoridade assim talvez para falar. Jesus. Lembra ele com seus 12 apóstolos? Pouco antes da sua crucificação, de ele ser entregue, quando ele teve uma conversinha que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores e ele será crucificado. E aí o que o ousado Pedro e os outros 11 falaram? Nunca, Senhor, o Senhor não vai, nós estamos prontos para morrer contigo. Lucas 21. E aí Jesus falou o que para eles? Satanás pediu para peneirar vocês. Satanás pediu para massacrar vocês. Mas eu roguei ao Pai para que quando você se converter, Pedro, o coração de vocês não desfaleça e vocês possam consolar a todos. Às vezes nós pensamos que estamos extremamente preparados para lidar com todas as situações. Jesus estava tendo que lidar com tudo ali, sabendo da cruz, sabendo dos açoites, sabendo de tudo. E não foi fácil para Jesus a ponto dele chegar para os amigos e falar: vocês não vigiaram sequer uma hora comigo, está difícil, eu não estou suportando, o negócio não está fácil. Vigiem pelo menos uma hora aqui do meu lado, eu estou com uma angústia mortal, eu estou suportando os pecados de toda a humanidade, a pressão do mundo em cima de mim, fica do meu lado.
E ele sabia o que ele ia passar. E os caras dizendo para ele: nós vamos contigo até o fim, Jesus. Hashtag, tamo junto contigo até o fim. E Jesus falou: hashtag, tão nada. Na hora do Getsemane vocês vão ver. É cada um por si e Jesus por todos. E foi o que aconteceu. Jesus ficou sozinho. E bastou uma fogueirinha para Pedro correr. Só quem sabe a gente vai falar de Pedro aqui numa outra situação. Às vezes, de quem a gente menos espera, vêm as maiores pancadas. E ali Jesus ouviu dos seus amigos, daqueles caras que andaram 3 anos e meio com ele. Ele sabia o que eles iam falar. Jesus é Deus. Mas naquele lado humano de Jesus, naquele lado relacional, com certeza doeu para Jesus. Porque eles ainda não tinham entendido que eles não estavam, na verdade, dispostos a fazer tudo aquilo por Jesus ainda. Depois, com a vinda do Espírito Santo sobre eles, com todo o trabalhar de Jesus, a ressurreição, aí depois eles morreram sim por Jesus. Depois eles foram açoitados por Jesus, depois eles foram presos. Mas até aquele presente momento, eles não estavam preparados. O tal do fogo amigo, quando bate na gente é difícil. Quando o salmista diz: aquele que comeu na mesa comigo depois me apunhalou. Não é fácil, gente. Mas a gente em Cristo pode superar qualquer situação. Com Deus todas as coisas se tornam possíveis. Com a graça de Deus, nós somos capazes de superar toda e qualquer situação. Porque não é por nós, não é com a nossa força. Nós não somos Saul, nós não somos exército de Israel. Em Cristo nós somos chamados a termos o coração de Davi. Corações segundo a vontade de Deus. Não mais segundo as nossas paixões, mas corações moldáveis. Corações que têm a capacidade de receber a graça de Deus e de receber o toque especial do Espírito Santo, que só Ele pode trabalhar na nossa vida. Então, o fogo amigo dói, mas a gente é capaz de superar. Terceiro lugar, para a gente seguir aqui e já terminar. Tem mais 16 pontos, não, eu estou brincando, são só 5, eu já acabo. Nossa confiança em Deus define a maneira que ouviremos e enfrentaremos as afrontas do adversário. Porque existe 2 situações. Existe a pessoa que é passiva ao ouvir uma afronta, e existe a pessoa que sabe reagir às afrontas que recebe. Então existe uma diferença entre eu ouvir e me calar, e entre eu ouvir e reagir àquilo que está diante da minha vida. Olha o que diz o texto, versículo 37. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. Eu acho isso aqui muito legal, sabe por quê? Porque na verdade, depois de tanta insistência, Davi era um cara muito perseverante, muito persistente. E isso são qualidades de uma pessoa que sabe lidar com as más notícias. Porque ninguém vai concordar com você, ninguém vai dizer que vai ser bom. Mas se Deus te deu convicção, querido, prossiga, persista, permaneça. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes não é fácil lidar com o problema. A solução mais fácil muitas vezes é deixar. A solução mais fácil é abandonar o barco. A solução mais difícil é enfrentar. Porque o mais fácil é dizer: não é comigo, deixa quieto. Solução mais difícil é fazer o que Davi fez. Davi podia pegar as ovelhas do pai dele, o leão pegou. Ah, que pena, o leão pegou mais uma. Pai, infelizmente hoje um urso pegou, só que o urso era maior do que eu. Mas o que o rei, quando chamou Davi, falou: Davi, você tem certeza, cara? Olha o teu tamanho, você é pequenininho, o cara é soldado desde criança, ele é maior do que você não tem características de soldado, você não vai poder vencer ele. Davi falou: o quê? O quê, rapaz? Eu nunca afinei para o urso nem para o leão, você acha que eu tenho medo desse cara? Eu nunca fugi de um problema, não é hoje que eu vou correr. Davi tinha uma característica que nos ensina muita coisa. Ele nunca fugiu dos seus problemas. Até quando ele cometeu os seus erros e Deus o tratou, ele sofreu as suas responsabilidades, assumiu os seus erros, pagou os seus preços e aceitou a correção de Deus. Mas ele nunca fugiu das suas responsabilidades. Davi nunca correu dos seus problemas. Davi encarou de frente
todas as adversidades que estavam sobre ele. E eu vejo aqui uma qualidade que precisa estar em nós. A igreja precisa enfrentar alguns problemas que estão adiante agora do contexto aqui. Mas Deus vai dar graça para cada um de vocês. Deus vai dar força, contanto que nós não fujamos do chamado que Deus conferiu a cada um aqui. Contanto que a gente não olhe para o caminho mais fácil, que é o caminho da fuga, que é o caminho de olhar para as alternativas mais humanamente mais fáceis, mas para eu olhar para aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, aonde Deus deseja que eu esteja, porque Deus não desejava Davi na frente do rebanho. Deus falou: Davi, eu vou tocar no coração do teu pai e eu vou mandar você ir lá para o exército. Sabe por quê, Davi? Você é o único que vai ter condições de derrubar aquele gigante, porque ninguém ali confia em mim, Davi, só você. Porque não era pela força de Davi que o gigante, que o leão era derrubado. É porque Davi, quando estava lutando talvez contra um urso, contra um leão, sabe o que talvez ele podia se remeter? Algumas palavras talvez tão singelas que eu sei que nenhum de vocês aqui conhece, mas talvez eu vou citar aqui para que você, quem sabe, se lembre. Elas estão lá na Bíblia. Tipo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aí ele vai mais um pouquinho para frente, olhando para a cara do urso assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí eu vou um pouquinho mais longe. De repente, quando ele estava ali diante de Golias mesmo, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao teu Senhor: tu és o meu escudo e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da tribulação. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha as pequenas convicções daquele pequeno homem. Eu acho que ele não tinha problema de confiança, porque ele sabia com quem que ele lidava. Ele sabia que era Deus que estava com ele. Então não tinha dificuldade, porque quando ele ouviu a ofensa, ele falou: peraí, vocês estão só ouvindo? Vamos acabar com a vida desse cara. Quem tem problema para resolver, não só ouve o problema, enfrenta na unha, resolve. Tem problema? Daqui, vamos resolver. Tem que ter postura, tem que enfrentar, porque Deus dá graça para quem tem atitude. Porque não é você que resolve, Deus, através de você, vai resolver todos os problemas que estiverem adiante de você. Quarto lugar, Deus vai agir das maneiras mais improváveis, para te mostrar que foi a mão dele que te deu a vitória, e não foi por você mesmo. Como que foi isso? Versículo 50, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão derrubou o filisteu e o matou. Que coisa estranha. O cara com um escudeiro na frente, o cara com uma espada que pesava mais de 50, 60 quilos, o cara com uma armadura, o cara com tudo, e ele com um alforje do pastor, com uma bolsinha aqui do lado, um cajado, uma tiradeira e 5 pedrinhas que ele pegou no riacho. E ele foi indo em direção ao cara. Enquanto o cara rogou aos deuses dele, ele rogou ao grande eu sou, a Yahvé. Ele disse assim: Senhor, é no teu nome que eu estou indo contra esse camarada aqui, e eu sei que é o Senhor que vai derrubar ele. Eu não tenho boa mira, Senhor, mas eu sei que o Senhor não erra nenhuma pedrada. Eu sei que o Senhor nunca erra o alvo. E diz o texto que ele arremessou uma vez, porque Deus, querido, não precisa de 2 pedras. Deus precisa de uma só para acertar o alvo. Ele cai. Só que aqui tem um princípio importante, que eu quero só deixar para você refletir. Problema serve para ser resolvido de vez. Às vezes o diabo, ele é tão astuto que ele adormece problemas na nossa vida. Quando ele percebe que a gente vai resolver um problema, ele faz o problema dormir. Só que quem dorme, um dia acorda. Davi deixou do Golias desmaiado no chão? Davi se contentou com a pedra na testa?
O texto diz que a pedra não matou Golias. O texto diz que Davi pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça do cara, arranca a cabeça, mostrando o seguinte: o problema acabou. Está aqui o problema, está resolvido o problema, acabou de vez. Problema serve para ser resolvido cortando na raiz, porque se não corta na raiz, não resolve nunca. Você pode pegar isso aí de exemplo para tudo que for na tua vida. Você pode ter problema conjugal, você pode ter problema no teu serviço, você pode ter problema com os teus filhos, você pode ter problema na tua casa, você pode ter problema com a tua família. Toda vez que você esteve prestes a resolver um problema, começa a querer ficar tudo bem. E aí a tendência que a gente tem é querer colocar um pano quente para ficar aparentemente tudo bem. Estou certo ou estou errado? Isso é a estratégia do diabo. Porque daqui 10 anos, 20 anos, o problema ressuscita e derruba todo mundo. Princípio bíblico: corta o problema de uma vez por todas. Não deixe nada para trás. Resolva por completo os problemas, para que eles não ressuscitem e venham com destruição completa sobre a tua vida. Lembra da história quando Jesus botou o valente para fora da casa? E a casa ficou vazia, mas não foi cheia do que precisava ser cheia? Casa vazia é problema adormecido. Porque quando está dormindo a cama está ocupada, não tem lugar para outro dormir. Então depois voltam outras coisas até piores, porque vão somatizando, vão se potencializando. Então o problema serve para ser cortado na raiz, e foi o que Davi fez, na fonte. Quinto e último, para terminar: as pessoas, e aqui uma das coisas mais importantes para você guardar no seu coração, verão a diferença do agir de Deus na sua vida. Eu achei muito interessante. Davi foi desprezado pelo irmão, pelo rei. Saul falou: que o Senhor esteja com você. Saul não estava acreditando coisa nenhuma que Deus ia estar com Davi. Saul já estava pensando em ser escravo dos filisteus. Porque se nem ele tinha coragem de enfrentar Golias, muito mais Davi. Ele achou: Davi vai perder, mas pelo menos é ele que vai morrer, não sou eu. Era isso que já estava na cabeça dele. Aí de repente, versículo 58 diz o quê? Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Aparentemente aqui ele está dizendo uma coisa super normal. Na cultura antiga, isso tinha relevância. Não bastava saber quem você era, bastava saber quem era teu pai e quem era a tua família. A tua história era importante. Apesar que hoje em dia na sociedade isso talvez não é tão válido, mas até antigamente, isso no Brasil, alguns anos atrás, isso era muito importante. Quem é teu pai? Quem foi teu avô? Quem foi o fulano? Aí a pessoa puxava quem era a tua família, as tuas referências. Ele queria saber quem era Davi, porque Davi foi um cara notório. Quais foram as recompensas de Davi? Ele se tornou um cara relevante no exército. Depois, a partir dali, ele se torna rei. Ele se casa com a filha do rei. Ele começa a sua trajetória a partir dali. Deus torna Davi notório a partir dali. Mas eu não quero pegar esse gancho aqui. Eu quero trazer agora para a tua realidade e para a minha. Nós não somos filhos de Jessé. E aqui eu não quero nem dizer que você, da tua filiação biológica, porque aqui não está em voga isso. Porque nós estamos falando de um inimigo que não é de carne e sangue, porque Paulo diz lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Você, querido, e eu lutamos contra Satanás. Ele é o nosso adversário. Contra ele é a nossa peleja. E sabe qual é a grande questão? Quando alguém vê Deus agindo na nossa vida, as pessoas vão dizer assim: quem que é esse cara? Olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Essa pessoa é diferente. E aqui um pouquinho antes, para fechar, para a gente finalizar, eu quero contar uma história bem rápida para vocês. Quando eu voltei do Paraguai, a Letícia tinha 2 anos. Uma outra vez eu vou trazer as duas aqui para vocês conhecerem, a Letícia e a Ana. Logo que a gente voltou em outubro de 2005. Em janeiro de 2006, ela começou a ter convulsões. Com 38 graus de febre, ela convulsionava. E aí ela teve a primeira vez. A gente não sabia o que era. Ficou internada na UTI de um dos hospitais mais referência de criança lá em São Paulo, que é o Hospital da Criança. Aí 15 dias depois teve de novo, ficou na UTI.
E eu lá com ela, eu que ficava de acompanhante lá com ela. E um dia eu sentado no quarto, o diabo começou a me acusar. Começou a falar para mim: e aí, pastor? Cadê teu Deus? Onde é que está o Deus que você ora pelas pessoas e elas são curadas? Cadê esse poder que você não tem capacidade agora de orar pela sua filha? E ela está toda largada aí numa cama, e você não pode fazer nada por ela. E eu sei, meus irmãos, que aquela noite eu chorei. Como o pessoal usa a expressão lá em Botucatu, eu chorei largado, sozinho. Minha filha estava dormindo, sedada no quarto, e eu chorei. E eu escutava aquela voz, e tinha uma agonia no meu coração, porque eu falava: Deus, eu não vou ficar te perguntando do porquê. Eu sei que eu te obedeci, o Senhor mandou voltar para o Brasil, eu te obedeci. Não está fácil. A impressão que está dando é que então eu fiz alguma coisa errada, porque então eu voltei para cá e agora minha filha cai doente. O que está acontecendo? Eu só queria entender um pouco melhor isso. E eu sei que foi uma noite difícil. Foram horas ali em que eu não via nenhuma resposta. E eu continuei servindo a Deus. A gente começou a tratar minha filha. Ela tinha que tomar, com 2 anos de idade, um remédio de tarja preta todo dia, de manhã e de noite. 11 da manhã e 11 da noite, todo dia eu tinha que dar aquele remédio para ela, senão ela convulsionava. Aí teve o acampamento dos jovens. Eu era pastor dos jovens e dos adolescentes lá na igreja de Água Rasa, lá em São Paulo. E no final do acampamento, o pastor estava orando por todo mundo lá, para encerrar. E numa palavra profética, Deus estava falando com várias pessoas. E uma das palavras, Deus dirigiu a palavra, e eu sei que foi para mim. Deus disse assim: assim diz o Senhor, meu filho, para que você entenda que fui eu que te trouxe de volta, e que não foi pela tua mão que você voltou daquele lugar, e que sou eu que estou dirigindo os teus passos e não é você que está na direção das coisas. Eu estou curando as tuas 2 filhas, e a minha outra filha estava muito doente também naquele período do acampamento. Ela vivia doente, e eu vou curar as 2, não uma só. E você vai saber que eu sou Deus na sua vida. E elas não terão mais nada do que você está vendo. Isso foi em fevereiro mais ou menos, era no carnaval, tal. Passou março, abril, e eu ia para o Paraguai para visitar os irmãos. Um pouquinho antes da gente ir para lá, Deus começou a falar ao meu coração: eu já curei a sua filha, você não precisa mais dar o remédio para ela. Aí tinha o coração de pastor que acreditava plenamente naquela palavra, e o coração de pai que viu a filha convulsionando, roxa, quase morrendo nos braços, do outro lado. E por alguns dias eu orava e falava: Deus, eu não sei o que eu faço. Eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu não quero matar minha filha. E por dias eu fiquei fazendo isso. E o diabo falava assim: cadê teu Deus? Que Deus é esse que você prega, que você não acredita? E eu ouvia isso todo dia quase. Até um dia antes da nossa viagem, uns dias antes da gente viajar para o Paraguai, Deus falou para mim: não dê mais esse remédio para sua filha. Aí a minha esposa falou: Rubinho, está chegando o horário do remédio. Eu falei assim: a partir de hoje a gente não vai dar mais essa porcaria para ela. Deus falou que curou. Então hoje, ou a gente vive o que eu prego, e Deus de fato existe, e é verdade o que a gente acredita, ou tudo isso não passa de farsa, e nós vamos descobrir isso daqui a uma semana. Isso foi num domingo à noite. Eu tinha voltado do culto lá da igreja. Segunda-feira deu uma infecção de garganta nela. Ela ficou de segunda a sexta com 40 graus de febre. E Deus falou assim para mim: ela vai ficar a semana inteira com essa febre, e ela nunca vai ter nada. E eu só vou deixar ela com essa febre para você entender que eu curei ela. Porque com 38 ela convulsionava, ela tinha 40, não sarava. Você dava dipirona, aí depois de 4 horas paracetamol, você punha ela na banheira fria, não baixava a febre. Você levava no hospital, o médico falava: eu não entendo, a febre dela não baixa. Deus falou para mim: a febre dela não vai baixar, ela vai ficar com esses 40 graus para você entender que eu já curei a sua filha, e que ela nunca mais vai ter nada. Depois daqueles dias, querido, ela já tem 11 anos hoje, ela nunca mais teve nada. O neurologista olhava o exame dela e falava assim: pai, olha,
o senhor assina esse termo, porque o senhor é louco. Eu falava assim, não, de fato, doutor, eu sou louco porque eu acredito num Deus que eu nunca vi. Mas ele me disse que curou ela e aqui está o exame. Então o senhor diga para mim se ela tem ou não tem alguma coisa. Ele falava, ela não tem mais nada. O exame dela, o eletroencefalograma não diz mais nada dela. E aí eu pude entender, eu tenho um pai. Eu tenho um pai biológico. Mas eu tenho um pai que olha para mim lá em cima e fala assim, meu filho, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Quando você não me vê, eu estou segurando você pela tua mão. Eu estou cuidando da tua família. Eu estou cuidando de todos os detalhes. Antes que você imagine que você vai passar por um problema, eu sei de todos eles. E eu estou na frente de todos eles. O que eu quero dizer para você para terminar é exatamente isso. Você tem um pai, querido. Pode ser que você esteja se vendo num dos maiores momentos infernais da sua vida, num dos maiores momentos difíceis do seu coração. Eu só quero concluir essa mensagem nessa manhã dizendo para você o seguinte: você tem um pai. Você tem um pai que te amou de tal maneira que falou assim, filho, vai lá embaixo e morre na cruz por aquele povo. Porque eles não entendem, mas um dia eles vão entender isso. Um dia eles vão compreender o que significa esse amor, porque um dia eles vão estar para sempre com a gente aqui, mas ainda não dá para eles estarem. Então vai lá, filho, vai lá, para que eu possa chamar eles de filhos também. Porque hoje só você é meu filho. Mas quando você for lá, e você morrer naquela cruz, e você ressuscitar, e você vencer a morte, e você voltar ao meu lado, todos quantos crerem no teu nome, receberão o direito de se tornarem meus filhos. E eu serei pai de cada um deles. Nós temos um pai que está nos céus, onde nós podemos dizer, Abba, Pai, papai querido. Aquele que nos pega nos braços e diz, meu filho, vem cá. Não está fácil para você, mas eu vou confortar o teu coração. Eu vou renovar as tuas forças. Eu vou animar você mais uma vez. Eu queria orar.